Gente, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de o quanto a gente se enxergar faria um bem enorme para todos nós. E o que isso tem a ver com o Evangelho. É isso mesmo. Tem gente que precisa se enxergar. Olha, seria maravilhoso se algumas pessoas apenas se enxergassem. Isso daria a chance, talvez, de mudar. Mas se não desse a chance de mudar, pelo menos, talvez, se enxergando, elas calariam a boca. E isso já seria um bem enorme. Um bem incalculável para muitos momentos, especialmente em família. Se enxergar. Mas está aí uma coisa difícil, é se enxergar. Uma pessoa que tenha muitas neuroses, algumas patologias, só o fato delas se enxergarem, delas se conhecerem e saberem que tem tal neurose, tal patologia, já é de uma ajuda enorme, não apenas no tratamento, mas para facilitar a vida da pessoa. Eu tenho certeza que você conhece alguém que não se enxerga. Aquele que acha que é o que não é. Sabe o que não se enxerga? Inconveniente. O que não se enxerga, o intolerante. Aquele que não se enxerga, e por não se enxergar, ele é presunçoso. Tem alguns que não se enxergam tanto que se tornam insuportáveis. E quando esse que não se enxerga chega no meio da turma, a gente já fala, putz. E às vezes dá vontade de dizer assim, cara, dá para você se enxergar? Você não se enxerga, não. Você não está vendo que está tudo fora do lugar. Você não está vendo que o que você está dizendo não tem nada a ver. Você não está percebendo que isso que você acha de si mesmo não é o que de fato você é. Você não acha que você está sendo presunçoso, arrogante, intolerante demais, não. Você não se enxerga. Então, só se enxergar faria um bem muito grande para nós todos. Tá bom, mas se você não conhece ninguém que não se enxerga, ou pelo menos não lembro o nome agora, eu vou te dar um exercício para você descobrir alguém que não se enxerga. Olhe-se no espelho. A sua chance de encontrar alguém que não se enxerga é muito grande. Porque nós todos somos mestres em não nos enxergarmos. A gente sempre acha que somos mais do que realmente somos. Normalmente achamos que temos razões em tudo. E nesse ano de política, as razões vão estar à flor da pele. Cada um com a sua razão. E não consegue enxergar nunca o outro lado. Nós somos treinados para não nos enxergarmos. Então, quando você acha que tem alguém que não se enxerga, pode saber que você deve ser um também que não se enxerga. Porque raramente quem não se enxerga, acha que não se enxerga. Percebe que não se enxerga. É só o outro que acha que não se enxerga. Que você não se enxerga, mas você mesmo não. Tá, mas isso é porque é assim que nós somos. Treinados para isso. Educados para isso. Faz parte da nossa natureza não nos enxergarmos. Está aí uma coisa difícil para nós. Sabermos quem somos. É raríssimo encontrar alguém que sabe quem de fato é. É raro encontrar alguém que se discerne, que se percebe, que tem consciência clara do seu ser, do seu interior, da verdade do seu ser, que não mascara o seu ser. Dificílimo. Aliás, nós costumamos viver de máscaras. Não é nem para encobrir o ser. É porque nós achamos que aquela máscara é o que de fato nós somos. Mas a gente não se apercebe que é só uma máscara.
Os outros que convivem conosco sabem que é uma máscara. As esposas sabem que é uma máscara. E elas dizem, se meu marido apenas se enxergasse e visse que ele não é aquilo que ele pensa que é. Da mesma forma, os maridos percebem que as mulheres não se enxergam. Quem dera que minha mulher pelo menos percebesse. Mas ela não percebe. Os filhos pensam mesmo dos pais, os pais pensam mesmo dos filhos. A gente pensa mesmo do colega de trabalho, do patrão, do empregado. E por fim nós estamos fazendo o juízo de nós mesmos, porque nós não nos enxergamos. É a tentação nossa de cada dia, é o pão nosso tentador de cada dia. Sairmos e nos apresentarmos ao mundo com uma cara que não é a nossa e que, na verdade, nem nós mesmos sabemos qual de fato é a cara. Isso começou lá no Jardim do Éden. Ele sabe, disse o tentador, que o dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus e conhecerão como Ele o bem e o mal. Querendo ser, cedendo à tentação de ser, o homem perdeu o seu ser. Perdeu a sua identidade. Querendo ser Deus, sereis iguais a Deus. Querendo ser Deus, querendo ser Senhor, ele perdeu a única coisa para a qual ele foi chamado, que não é ser Deus, é ser humano. E nem ser humano nós conseguimos ser. Perdemos a nossa identidade de seres humanos. E conhecerão, disse o tentador. Está aí uma coisa que a gente quer, né? Conhecer. Saber o bem e o mal. A verdade, a mentira, o caminho da nossa existência. E aí a gente fica tateando, tentando encontrar quem somos, qual é o melhor caminho, qual é a verdade. Perdemos o ser e o saber também. A pessoa mais consciente entre nós aqui, a mais sábia, a mais sensata, dentre nós aqui a pessoa mais equilibrada, dentre nós aqui, a pessoa que tenha a melhor percepção de si, ainda não terá uma percepção plena de si. Ele vai achar que se conhece, mas ele não se conhece. E os outros que acham que o conhecem, não o conhecem, porque o avaliam do ponto de vista seu próprio, cheio das imperfeições do seu próprio ser. Então, olha para o outro, mas na verdade, o que ele vê no outro não é o outro, é qualquer coisa, menos o outro. É uma percepção falha, equivocada, mal feita, caricata do outro, e que traz muito mais as minhas próprias características do que, de fato, a do outro. Bom, mas eu disse que eu queria falar o que o Evangelho tem a ver com isso, né? Então vamos lá, ver o que o Evangelho tem a ver com isso? Apocalipse capítulo 2. Apenas o verso 17. Apocalipse 2, 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Eu quero falar especificamente sobre esse também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Eu não consigo entender para que serve um nome se só eu o conhecer. Eu terei um novo nome, legal, mas só eu vou conhecê-lo. De que me serve um nome que ninguém pode saber mais qual é, a não ser eu mesmo? Eu nem vou poder dizer para você qual é o meu nome. E você não poderá me chamar pelo meu nome. Só eu vou saber qual é o meu nome. Que sem graça essa ideia.
Meu nome é Adailton. Ou mais apropriadamente, Adailton César de Assis Dutra. É assim que no cartório me conhecem. Os que me conhecem não precisam saber meu nome inteiro. Basta Adailton ou então César. Ou Adailton César. Mas não é Eidealton, como o americano consegue ler meu nome. Eidealton não é o meu nome. Meu nome é Adailton, com esta pronúncia, com essa sonoridade. E não é César, é César. Esse é o meu nome, este é o som do meu nome. E o som me identifica muito mais do que a escrita, porque eu conheci o som antes de saber como escrevê-lo. Quando meus pais e irmãos primariamente me chamavam Adailton, era comigo que estavam falando. Depois eu aprendi a escrever, que eram as letras se juntando. Opa, daqui esse é o meu nome escrito. Mas o som é que é o meu nome. Então, se alguém me chama de Eidealton, não é comigo que estão falando. É com outro. Mas o meu nome, Adailton, não diz tudo a meu respeito. Eu nem sequer sabia de onde tinha vindo o meu nome. Eu perguntava aos meus pais de onde saiu esse nome, porque eu cresci em São Paulo, nascido em Minas, ninguém chamava Adailton. Eu ia para a escola, só eu era Adailton. Na empresa, só eu era o Adailton. Faculdade, não tinha nenhum outro Adailton. Todo mundo era outro nome e eu era Adailton. Ô pai, de onde é que veio meu nome? Ah, foi uma vizinha nossa que sugeriu o Adailton. Eu falei, desgramado. E vocês deram ouvidos à vizinha, né? E deram meu nome de Adailton por causa da vizinha. Qual é o nome da vizinha? Eles nem lembravam. Bom, não devia ser um nome bonito também, não. Mas aí eu me mudei para o Nordeste. Mais precisamente para Paraíba. E aí eu fui para um evento na Paraíba, onde centenas de pessoas estavam reunidas. E tinha a lista dos presentes. E eu, por curiosidade, fui ver os nomes da lista. E o meu nome não era o primeiro. Porque tinha um monte de Adailton. Muitos Adailtons. Aí eu liguei para minha mãe. Mãe, a mulher que deu o meu nome, de onde ela era? Era do Nordeste. Então está explicado o meu nome. Aqui na Paraíba está cheio de Adailton. Saber que o meu nome é nordestino não me ajuda a me identificar totalmente. Talvez só me ajude a dizer, eu gosto do Nordeste e tenho uma atração grande pelo Nordeste. Mas talvez não seja por causa do nome, nem porque quem deu o nome, ou sim ou não. O fato talvez é que seja por causa das praias. E por causa do calor. Do clima. Mas não me identifica. Qual é o seu nome? O seu nome pode lhe ser muito importante, muito caro, mas quem é você de fato? Quando se fala aqui, darei um novo nome, escrito numa pedrinha branca, um nome que só você conhece, não tem nada a ver com o nome em si. Tem a ver com você saber quem você é. Vai ser a primeira vez que a gente vai se enxergar de fato. Deus não tem nome. Quando lhe perguntaram, qual é o teu nome? Ele só disse, eu sou. Quando ele se apresentou a Manoá em forma de anjo do Senhor, e Manoá disse, me diga qual é o seu nome para que eu possa adorá-lo. Manoá falou, não, você não tem que saber meu nome, porque o meu nome é incompreensível para você. Eu vou ter um nome que ninguém mais sabe qual é, só eu sei qual é, porque a minha individualidade, a minha identidade íntegra, integral, plena como ser, só interessa a mim. Eu tenho que me ver, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber quem eu sou, e eu terei o privilégio de me enxergar plenamente, sem nenhuma máscara, sem nenhuma imperfeição. Eu saberei quem eu sou de fato. Eu saberei a inteireza que é impossível para mim hoje. Pense no que você é hoje. Eu falei da minha netinha, né, Liz. Pega ela no colo, descubro que eu ainda não perdi a habilidade de fazer neném dormir. Era só o que eu fazia, era o meu acordo com a minha esposa. Não troco fralda, mas faço eles dormirem todas as noites.
E a habilidade de fazer neném dormir eu ainda não perdi. Que coisinha mais doce, aquele rosto lisinho, perfeito, dormindo tranquilo enquanto o mundo está desabando em volta dela, com o Trump fazendo suas doideiras, com o governo brasileiro só fazendo trapalhada, com a crise financeira, o mundo está se derrubando e ela está ali tranquila, em paz. Que pena, né? Vai durar pouco. Porque ela vai começar a crescer, virão as dificuldades, virão os atritos, os conflitos da existência, e ela vai perdendo aquele rostinho, aquela singeleza, aquela simplicidade, aquela doçura, porque a vida dá paulada. E a paulada carrega-se sobre nós como um peso enorme. Olha quem você é agora. Quanto peso de lágrimas derramadas que fazem você ser quem você é hoje. Pense se durante a sua vida toda, o tanto que você já chorou pelas desgraças da vida, pelas tristezas, pelas perdas, pelas derrotas, pelas dores, pelos problemas, pelas angústias. Pense se fosse possível arrancar de você o peso dessas lágrimas. Como você já seria mais aliviado ou aliviada? Quanto você já seria outra pessoa? Agora pense se fosse possível tirar de você todos os temores que você já teve, que você carregou ou carrega ainda. Se arrancassem esses temores de você, o seu rosto seria diferente. Porque até a nossa fisionomia mostra o peso dos anos, das dores, das angústias, da existência. A gente vai perdendo a identidade conforme o tempo vai passando, porque não apenas as dores, as lutas, as angústias, as perdas, as derrotas vão somando-se como peso sobre o nosso corpo, sobre a nossa fisionomia, sobre a nossa alma, mas também o viver em meio a essa sociedade que nós vivemos, que sem perceber, nós vamos sendo moldados por ela. E aí, nós vivemos a angústia do poder que se manifesta nas mais diversas áreas da nossa existência. Você não tem que estar investido de poder para que você viva em busca de ter poder. Seja sobre o que for. A busca pelo prazer, a busca pelo dinheiro, e aí a gente vive nessa ciranda que não se desconecta nunca, não há espaço para o silêncio. Encontrar-nos conosco mesmo é uma angústia maior ainda, porque quem é que aguenta meia hora a sós, em silêncio, consigo mesmo? Para a maioria de nós aqui, a nossa presença, nós conosco mesmos, seria insuportável. Aí a gente não tem tempo para desenvolver o ser, essa nossa identidade interior, pessoal, que nos mostra quem nós somos, para que a gente se conheça, se perceba, se identifique, tenha consciência de si mesmo, consciência de suas fraquezas, consciência de suas forças, para que tenha a chance de mudar, de ser modificado, de melhorar como pessoa. Se tudo isso da nossa existência fosse tirado, nós já seríamos aliviados plenamente. E só isso faria de nós pessoas muito melhores, muito mais fáceis de se conviver com a gente. Pessoas muito mais sociáveis, mais tolerantes, mais perdoadoras, mais conscientes do outro. Só isso. Mas aqui está dizendo, Ele dará um novo
nome, a sua identidade pessoal, que você nunca soube qual era, e que você passou a vida inteira sendo maltratado por essa identidade, perseguido por essa identidade. Enfim, você vai encontrá-la. E se diz que quando isso acontecer, Ele vai tirar dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai tirar dos nossos olhos toda dor, toda angústia, todo temor, toda dúvida. A gente vai conhecer plenamente. A gente vai saber plenamente. E não seremos Deus, mas o veremos como Ele é. E aceitaremos com a alegria do mundo maior que todo mundo poderia imaginar. Apenas nos identificarmos como seres humanos, como nunca humanos fomos. Ele destruirá a morte. A morte não existirá. Ah, meu amigo, e tudo aquilo que diz respeito à morte. Aí, a gente vai se enxergar plenamente e vamos olhar para os outros sem ter que julgar a ninguém, porque quem se enxerga plenamente e se encontra com a plenitude do que é ser humano, vendo-o como ele é e sendo como ele é uma pessoa que não tem problema com o outro, com a identidade do outro, porque não importa a identidade do outro, a identidade do outro só interessa ao outro. O ser do outro só interessa ao outro. Ninguém tem que ser como o outro. Ninguém tem que se identificar com o outro. Ninguém tem que ser moldado à imagem do outro. Cada um é um. E basta ser quem se é. Basta ser quem se é. Isso é o suficiente. E isso, na verdade, é a plenitude de tudo. É o sonho da maior realidade que alguém poderia encontrar. Ser pleno, íntegro, sem que nada daquilo que carregou sobre nós, o peso insuportável da falta de identidade, ou da identidade corrompida, do ser corrompido, quando isso tudo for tirado, quando tudo isso for rasgado, quando tudo isso for aniquilado, o que restará? Restará você, como de fato você deveria ser. E que não é, porque não tem como ser. Ah, mas tem uma coisa legal aqui. Aliás, tudo é legal aqui. Pedrinha branca. Por que uma pedra branca? Existem muitas interpretações sobre a pedra branca. Mas a que eu acho coerente, e que o pastor Caio fala sobre ela também, num dos livros dele, aliás, deve ter ali para vender, eu acho que deve ser as cartas à igreja, alguma coisa assim. É aquela que diz o seguinte: perante um tribunal, sendo julgado, o juiz dá uma pedra branca de absolvição ou uma pedra negra de condenação. Vocês receberão uma pedra branca. Sabe por quê? Porque todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E diz o Apocalipse, para que a nossa existência seja aberta diante de nós. Ah, aí nós vamos nos enxergar como somos agora. Não vai ser legal? Aí você vai lá, caraca, esse sou eu? Esse é você. Mas essa não é a verdade toda. Aqui está uma pedra branca de absolvição, de perdão, de ser recebido, de ser transformado, de ter vida e receber vida. Seja bem-vindo, é a palavra. Seja bem-vindo. Entre, por favor, entre para a festa.
E aí quando você entra para a festa, o que você encontra? Um novo eu. Porque aquele eu que se descortinou sobre você, já era. Ele foi morto. Ele foi perdoado. Ele foi lavado na cruz. Agora é a hora do eu verdadeiro. Agora é a hora do eu íntegro, do eu pleno. Agora é a hora de novo céu e nova terra. Eis que eu faço tudo novo. Tudo o resto passou, ficou para trás. Agora é a hora de você começar a viver a plenitude de uma existência que se enxerga plenamente, sem que tenha que haver qualquer máscara, sem que tenha que se esconder e sem que tenha que tentar ou querer se impor sobre o outro para que o outro seja como você, porque basta ali quem você é. Enxergando-se, olhando para mim. É o que diria Deus. Eu habitarei com meu povo. Eu habitarei com eles. É isso. Mas ouçam o que diz João. Olha só o que diz João. 1 João capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele é puro. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda tudo é obscuro. Ainda vemos como que por espelho, por uma imagem tênue. Como disse o apóstolo Paulo, ainda não alcancei a perfeição, mas eu caminho para o alvo da soberana vocação. Eu não alcancei a perfeição. Aqui não. Ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Em outro texto, Paulo fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então ninguém nessa existência já chegou ao ponto de conhecer, de saber quem de fato será e quais são essas maravilhas que estão preparadas em sua integralidade, em sua inteireza, em sua plenitude. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas nós sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele é. Jesus é aquele que será a nossa luz, é Ele que será o nosso padrão, é Ele que será quem nós seremos, é Ele quem é quem nós seremos. Mas só que João diz, aqueles que têm esta esperança, aqueles que têm esta esperança, a si mesmo se purifica, como Ele é puro. A si mesmo se purifica, como Ele é puro. Meus irmãos, Ele não está falando de pureza aqui, no sentido moral, religioso. Está falando de livrar-se de impurezas do ser, que fazem com que você... Tudo bem aí, meninos? Obrigado. Que fazem com que você perca o seu ser. O que nós seremos já é. Já é. Não é que ainda será. Apenas não se manifestou ainda a nós, mas já é. Como hoje é hoje, já é. Por que então nós não passamos a viver hoje aquilo que já é? Ainda que não o vivamos em sua plenitude. Por que nós não nos tornamos puros, mais puros, em nossa identidade, individuação, em nosso ser interior, não nos tornamos mais puros, mais nós mesmos, mais íntegros,
mais verdadeiros, tirando as máscaras. Por que que nós não fazemos aquilo que faremos depois? A nossa identidade basta a nós mesmos. Ainda que ela seja hoje, agora, uma identidade ruim, basta a nós mesmos. Ainda que a minha identidade, como eu me enxergo, como eu me vejo, com as minhas crenças, com as minhas preferências, com os meus caminhos decididos da vida, por que que eu não faço com que isso valha apenas para mim, sem que eu tenha que impor isso ao outro? Por que que eu não aceito o outro que está do meu lado, do jeito que ele é, sem que eu tenha que moldá-lo ao meu jeito? Por que que ele tem que ser igual a mim? Quem é que disse que a esposa tem que ser a imagem e semelhança do seu marido? Tem que satisfazer aos caprichos do outro? Quem disse isso? Quem é que disse que nós temos que ter grupelhos, porque é isso que são, grupelhos, que querem determinar a vida de todo mundo para que todo mundo lhe seja igual? Não nos basta a nossa própria identidade como nós somos? Será que não dá para a gente gastar um pouquinho mais de tempo com a gente mesmo? Nos conhecendo? E já que nós seremos como Ele é, por que que a gente não começa a se conhecer olhando para Ele? Por que que a gente não pega a vida hoje e compara com o que Ele é? Com o que Ele viveu? Com o que Ele ensinou? Como Ele agiu nas relações mais diversas da vida dele? Por que que a gente não olha para Ele e simplesmente busca encarnar a existência dele? Buscando graça dele mesmo? Buscando o Espírito dele mesmo, buscando a presença dele mesmo. Ele mesmo disse: eu virei e farei morada em vocês. O meu Espírito guiará vocês à verdade, a toda a verdade. Ora, se o Espírito nos guia à verdade, a primeira verdade a qual o Espírito nos guia é a verdade sobre nós mesmos e sobre Cristo. Para que a gente se enxergue, para que desça sobre nós uma luz, a luz que ilumina a todo homem. Uma luz que nos ilumine a existência aqui. Para que a gente pare de ser burro, tolo, de não se enxergar. E de se ver a partir da medida de nós mesmos. E passarmos a nos enxergar de acordo com a medida do Cristo. Em cuja semelhança nós seremos moldados. Seremos como Ele é. Então que comecemos agora, ainda que imperfeitamente. O chamado para nós todos aqui é que a gente passe a se enxergar. Mas se você tentar se enxergar com a sua própria medida, você está perdido. Se você tentar se enxergar com a medida do outro ao seu lado, ou fazer a sua vida se moldar aos outros à sua volta, você está perdido também, terá uma vida desgraçada. Sem sentido. Então o chamado é para que a gente se molde e se enxergue tendo a Jesus como nosso padrão de existência, de vida, para que a consciência que nos habite seja a consciência do Evangelho. Ah, isso fará um bem enorme. Um bem enorme para a nossa existência nesse mundo tão confuso, cheio de polarizações. Nesse mundo confuso, onde todo mundo quer impor sobre o outro o que o outro deve ser, crer e fazer. E a gente terá o privilégio tão somente de acolher, abraçar, amar e não ter problema com sermos o que somos de fato. E quando somos o que somos em Cristo, não importa o que aconteça à nossa volta, nada destruirá essa nossa consciência em Cristo. Nada. Problema nenhum da vida, angústias, dores, tristezas, lágrimas, ideologias, filosofias, política, religião, não importam quais sejam, de quais cores e ideologias, nada será capaz, terá poder de destruir-nos. Mas a pergunta é, quantos de nós querem se enxergar? E quantos de nós preferem continuar achando que sabem tudo e que já enxergam o suficiente? Como disse Jesus,
como vocês dizem que enxergam, por isso mantém-se a sua cegueira. Permita a Deus que a gente se enxergue apenas nele, para que a gente saiba que há sempre um pedaço enorme de pau no nosso olho, de toco no nosso olho. E assim a gente simplesmente tenha o prazer de acolher a todos, como se não enxergássemos nada de terrível que eles possam ser ou fazer. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós vamos participar da ceia agora. A ceia é isso. A ceia é o privilégio de nos alimentarmos de algo que nos faz enxergarmos. Depende de como você come e bebe. Fica a seu critério. O que você vai comer? Um pedaço de pão e você vai beber um pouco de vinho? Ok. Será só isso que você vai receber. Nem adianta pedir mais. Porque vai ser só mesmo um pedaço e um pouquinho de vinho. Se você quiser mais, dá para tomar em casa e comer pão em casa também. Aqui vai ser só isso. Se você quiser receber só isso, beleza, fique à vontade, coma um pedaço de pão e beba um pouco de vinho. Mas se você quiser receber a graça de Cristo, receba o pão e o vinho pela fé. E peça a Ele que este pão, que este vinho, sejam para mim um alimento para que eu me enxergue em Ti. Quem for ajudar, eu peço que venha aqui à frente para nos ajudar a distribuir os elementos. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, ele o partiu e ele deu aos seus discípulos dizendo: este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice. E da mesma maneira, após haver comido o pão, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Sangue que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Os nossos pecados, eles pesam sobre nós, roubam a nossa identidade, o nosso ser, mas em Cristo eles estão perdoados para sempre. E por isso podemos ser como Ele e nos enxergarmos por sua graça e misericórdia. Vamos juntos comer o pão e beber o cálice. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome e nos alegramos em Ti, pelo privilégio de termos a Ti habitando em nós. Louvamos o Teu nome porque o Senhor nos encontrou e permitiu-nos encontrar-nos a nós mesmos em Ti. Obrigado pela nova vida, pela nova existência, pelo novo coração. Obrigado porque podemos olhar para Ti e sermos transformados dia a dia à Tua imagem. Ó Deus, dá-nos essa graça de sermos moldados à Tua imagem a cada dia, para que o Teu amor, a Tua bondade, a Tua graça, a Tua compaixão se derramem sobre nós e jorrem de dentro de nós para fora, para encontrar aqueles à nossa volta, para que todas as experiências da existência humana, boas ou ruins, não nos afetem mais do que simplesmente coisas da existência, mas que em Ti nós estejamos firmados e no Teu amor, preparando-nos para o grande dia em que receberemos o nosso nome único, individual, que nos bastará ao sermos plenos como Tu és, olhando para Ti como Tu és e sendo manifestados plenamente em Ti. Guia-nos, ó Pai, dirija-nos. É assim que nós pedimos e é assim que cremos, em nome de Jesus. Amém e amém.